Olá, tudo bem? Boa noite a todos. Hoje é um dia muito especial. É o lançamento do novo livro do Guilherme Fiuza. Está aqui, ó, Passaporte 2030. E é um livro muito interessante, que trata sobre esse sequestro silencioso da nossa liberdade. Muitas pessoas estão percebendo a liberdade sendo tomada, mas por um aspecto ou outro, não com toda a conjuntura que tem. Realmente existe um plano para tirar as nossas liberdades até 2030. Eu esqueci de me apresentar, eu sou Fernando Baltazar, sou amigo, parceiro do Fiuza, e principalmente, assim como a maioria das pessoas que estão assistindo, eu sou também um fã do Fiuza. Quando nós nos conhecemos, eu fiquei tão feliz de ter a oportunidade de conhecer uma pessoa tão brilhante, com textos tão inteligentes, textos tão significativos. E a partir daí começou uma parceria, começamos a produzir os vídeos, e é uma honra estar aqui com você, Fiuza. Que dia maravilhoso. Eu queria começar propondo um brinde, porque é um dia que merece o nosso brinde. Vamos brindar. Olha, um brinde a você, sucesso ao livro. Sucesso, um brinde Baltazar. a todos vocês que estão acompanhando essa live aqui junto conosco. E é um livro muito especial. Queria que você começasse falando. Antes até, hoje eu estava assistindo Os Pingos nos Is. O Augusto Nunes, durante uns 6, 8 minutos, brilhantemente fez uma análise sobre você como escritor. Foi uma das melhores análises sobre você que eu já tinha ouvido. A Ana Paula Henkel disse, estarei ao vivo, quero um abraço lá ao vivo. Então, Ana Paula Henkel, um abraço para você ao vivo. Beijo, Ana. E que felicidade poder estar aqui. Me conta um pouco sobre esse livro, de onde surgiu essa ideia, e para o nosso público entender. Depois eu falo da promoção. Aumentamos a promoção, tá? São mais livros que serão autografados, porque os que já estavam programados para o autógrafo, eles já foram vendidos. Então, você vai ter que... mas é um prazer, né? Criar calo, vai criar calo. Eu olho para lá, olho para você. Essa aqui é a sua câmera. Olho para você, Isso, pode vamos ser? Lá, vamos embora. Então, eu vou olhar para o Nando, que é como ele falou, é meu parceiro, meu amigo. A gente está aqui nesse momento no YouTube, e foi você que me trouxe para o YouTube. Eu não fazia muito essa parte de audiovisual, não fazia nada, na verdade, a não ser quando era convidado e tal. E você falou, não, você é um cara de texto que tem que vir para esse lugar, porque é isso, pessoas de texto, escritores e tal, estão indo para o audiovisual apresentar seus textos. E aí nós passamos a fazer uma crônica, que a gente faz até hoje, com ilustração da Thalita Sampaio, né? Nossa parceira, sua esposa, uma crônica ilustrada, né? No YouTube, e os vídeos foram se espalhando, e acho que o meu trabalho foi indo para uma outra direção, talvez, né? Continuando como escritor, mas atuando um pouco mais no audiovisual. Então, te agradeço demais por estar aqui. E agradeço a você. Direção, um novo direcionamento, né? Que seria mais... agradeço a você estar aqui hoje comigo, nesse papo. E essa questão de você vir para o audiovisual era uma questão super natural, né, Fiuza? Não tem como, tá todo mundo aí. A gente está vivendo o mundo do podcast, todo mundo com muita vontade de ouvir, muita vontade de aprender, muita vontade de ver pessoas como você, que têm coragem de enfrentar essa realidade. Não, e eu lembro que você me falava, o Nando me falava quando essa história do YouTube, não tem que ir para o YouTube, uma coisa que você falava era de estar todo mundo lá, e outra coisa é isso, uma coisa artesanal de você mostrar a cara, né? De você falar é um pouco diferente da letra do texto escrito, né? Então é isso, a gente está fazendo o que a gente pode. E fazendo muito bem feito. Mas vamos lá. Passaporte 2030. Você acaba de vir de um sucesso enorme, que foi o Fake Brasil. Um livro maravilhoso,
que vendeu muito, mesmo com a pandemia, mesmo com todas as proibições, foi um livro de grande sucesso. E agora, Passaporte 2030, que, no meu entendimento, é uma continuidade até do Fake Brasil, porque é tudo ligado exatamente ao seu trabalho e ao seu pensamento, ao que nós vemos em você no dia a dia, nessa guerra, nesse conflito que nós estamos no mundo inteiro. E você é uma pessoa que ajuda a abrir os olhos de todo mundo. Você fala com a cabeça, com o cérebro muito bem articulado, mas principalmente, o público sabe, você fala com um coração enorme. Você se joga pessoalmente, não só intelectualmente. A gente é assim, a gente sente e expressa o que sente, né? Claro, a gente é profissional, tem um jeito de embalar o que a gente fala, mas você é assim também, né? Acho que tem muita gente identificada com esse tipo de expressão, porque a conjuntura, de fato, está desafiando o coração, né? Botar o coração para fora, porque tem muito simulacro, tem muito artificialismo, né? Então não tem jeito, tem que ser sincero. Esse é o momento da sinceridade, né? E se as pessoas não abrirem os olhos, vão perder a liberdade, como já estamos perdendo, fatia por fatia. E cada vez com menos liberdade, menos espaço e menos possibilidade de falar. A censura está aí, está galopando para cima da gente, está atropelando, e as pessoas, de uma maneira geral, têm que entender o que está em jogo, que jogo está sendo jogado, que é exatamente a Agenda 2030 da ONU, do Fórum de Davos. Exato. E assim vai. Então, um pouco sobre o livro. Então, vou te falar. A ideia do livro foi do editor Pedro Almeida, né? O livro é da editora Faro, selo Aves Rara, e foi o Pedro que teve a ideia do Fake Brasil também. O Pedro, junto com um parceiro dele, o editor também, Marcos Torrigo. Eles vieram me provocar com essa ideia, digamos assim, né? E fizemos o Fake Brasil, foi uma boa experiência. E agora, na época, né, em que a gente foi conversar, ali em 2021, sobre um novo livro, eu acho que a barra estava mais pesada, né? Acho que a gente já estava ali com bastante tempo de uma vivência muito estranha para todo mundo, né? Muito dolorosa. E isso, né, que a gente está falando, de liberdade solapada, assim, meio na surdina, meio escondido, né, esse novo autoritarismo. E a gente não supunha, né, Nando? Assim, quando a gente se conheceu, ali em 2019, a gente jamais diria, e a gente é rodado, né? A gente jamais diria que em 2 anos a gente estaria discutindo a sério a barra mais pesada da supressão de liberdade, porque essa acontece no mundo todo. De repente é uma ordem unida, né? Juntando grandes corporações de comunicação, farmacêuticas e outras, investidores, e resolveram, de fato, mandar em tudo. E não é de brincadeirinha, e não é doce, né? É padrão China. A gente viu os toques de recolher, né? Durante o lockdown, né? A gente viu as obrigatoriedades todas, né, de medidas sanitárias impostas, né? A meu ver, inclusive, ferindo alguns códigos que estavam colocados aí de preservação da autonomia do indivíduo, né? A gente nem vai entrar muito nesse detalhe aqui, porque justamente as plataformas estão vigiando essa conversa, vigiando essa discussão sobre liberdade. Durante a pandemia toda, o discurso, a conversa entre médicos foi policiada e foi embargada, a verdade é essa. Foi embargada em vários espaços públicos, em todos os espaços públicos, foi um cerco bem feito, não se podia discutir certos procedimentos médicos. E a classe médica talvez não
não esperasse, né, também um cerco desse tamanho, e ela foi vencida, fora as exceções heróicas que nós vimos, né? Então foi isso. O Pedro Almeida com o Marcos Torrigo vieram com essa ideia em 2021, e eu falei para eles, olha, acho que a barra está muito pesada, eu gosto muito de usar o humor, de usar o sarcasmo, como é que vai ser? E aí eles vieram assim, não, traz um pouco desses diálogos que você traz, né, joga o bizarro, porque está tão bizarro, né, a pretensão de controle, vai usando o teu estilo, eu acho que vai caber. E eu fui exercitando e acho que realmente, né? Quer dizer, se tem momentos, eu daqui a pouco posso ler um trechinho, se você achar que cabe. Vai ser ótimo. Com esse tipo, né, de questão, né? Assim, é tão bizarro e tão inesperado que você faz uma crônica até sarcástica, né? E as pessoas começaram a perceber durante a pandemia que aquilo era só o início, era o golpe do autoritarismo, a imposição pelo medo, a grande mídia impondo falsas verdades. Você fala muito do consórcio, né? Consórcio de imprensa, e é um consórcio global, a verdade é essa, porque a mesma coisa que é dita aqui no Brasil é dita em outros países, e assim vai, é o mundo inteiro, dando aval. Pronto, é o quê? Não, eu queria pedir para diminuir um pouquinho o ar-condicionado. Então, diminui um pouquinho o ar. Tá. Então, as pessoas começaram a perceber que era uma medida para controle social e que isso era só a ponta do iceberg, porque a gente está passando por um problema muito sério para a implantação da Agenda 2030. A Europa agora deve passar por um inverno de frio e fome. Tudo isso faz parte dessa agenda do autoritarismo. Uhum. Eles precisam desestabilizar todos os países para conseguirem dominar. Então, é lamentável o que a gente está vendo. Eu digo, desde que começou a pandemia, até um pouco antes, eu sempre disse, nós estamos vivendo, pode chamar de Terceira Guerra Mundial ou Primeira Guerra do século, como preferirem. Mas é uma nova guerra. É uma guerra num formato diferente. É uma guerra de dominação. Estão tentando nos dominar por isso, então, tirando e tolhindo todas as nossas liberdades. No mundo inteiro, e aqui no Brasil não é diferente. Nós temos um STF rasgando diariamente a nossa Constituição. Nossa Constituição não vale mais nada, e isso também é da Agenda 2030. Essas rupturas todas. O STF até cita, né? O Fux outro dia citou, segundo, de acordo com a Agenda 2030. A Agenda 2030 não é nada como agenda. Ela é uma coleção de demagogias que, na verdade, contém uma intenção de fazer com que todos tenham vontade de aderir a supostas facilidades que vão virar, na verdade, maneiras de controle, crédito social, etc., e a grana mandando, né? Então, essa ideia da Agenda 2030 tem esse slogan, né? Você não vai ter nada e vai ser feliz. Aí eu te pergunto, né, Nando Baltazar, como é que pode colar um slogan tão vagabundo, tão fajuto como esse, né? Você não vai ter nada e vai ser feliz. E tem muita gente entrando nessa suposta mentalidade de consciência, de ética, de empatia, porque isso virou um ativo. Isso virou um ativo. Você consegue grana, seguidores, oportunidades, proteção, padrinhos, né? Macaqueando essas coisas, porque por trás delas está o controle. Evidentemente que está o controle. Tem um tratado embrionário na Organização Mundial da Saúde que é para que, em tempos de pandemia, a OMS, as diretrizes da OMS, possam sobrepujar, possam substituir as constituições nacionais e os governos nacionais na determinação do que deve ser feito. Agora, você veja como é grosseira a armadilha.
justamente quando a OMS foi testada e desaprovada com diretrizes contraditórias, absolutamente contraditórias. Volto a dizer, não vou entrar nos detalhes aqui, porque isso não é nenhuma teoria conspiratória. Realmente, esse debate está vigiado, e isso é muito sério e muito lamentável. Eu espero que as plataformas ultrapassem essa tentação, porque elas são prodigiosas, são muito boas, mas nesse momento é isso. Eu não vou nem detalhar, mas eu acho que o nosso espectador, com toda certeza, sabe do que eu estou falando. As diretrizes da OMS em relação à saúde, a tratamento, a distanciamento, não veio nada consolidado em termos de ciência da OMS. Nada. Você pega qualquer medida, né? Também das tentativas de prevenção, digamos assim, não tem nada que você possa dizer cientificamente, olha, isso deu certo. Tudo bem. Então, se era uma situação inusitada, e se seria um experimento, né, se seriam diretrizes experimentais, as autoridades deveriam ter assumido como tal. Olha, nós vamos experimentar essas diretrizes. E a classe médica, os governos, agirem com liberdade dentro daquilo. Não você fingir que você tem uma ética, que você vai salvar todo mundo com aquele lockdown fajuto. Aquilo não era um distanciamento social planejado, ônibus lotado. Aquilo foi um escárnio, aquilo foi uma zombaria para cima da população. E uma parte das sociedades ficou meio assim, meio de queixo caído, olhando para aquilo sem reação. Acho que não sei se não foi esperado. Mas o ponto que eu queria tocar é que uma parte muito grande da opinião pública está embarcando nesses delírios, está embarcando, está gostando de afirmar, né? Na época do lockdown, por exemplo, todos haverão de se lembrar que, enfim, como você poderia circular num espaço público, na praia, por exemplo, né? Bom, a praia é um espaço ao ar livre, tem o conhecimento em geral das situações de contágio. Então, se você garantisse uma distância num lugar ao ar livre, teoricamente, seria bem melhor do que você permitir as pessoas apinhadas dentro de um ônibus fechado. Né? E, no entanto, não houve essa crítica, vamos generalizar. Assim, não predominou essa crítica. Prefeitinhos de quinta categoria desceram o sarrafo nas populações, estou dando só um exemplo, e o ponto que eu quero chamar é o seguinte: o que houve com as consciências? Né? Isso é o que o Passaporte 2030 tenta examinar. O que houve com as consciências? Onde estão? Onde estavam? Onde ainda estão? Pessoas tão esclarecidas, que pareciam tão aguerridas na luta por liberdade. Nós temos livros, filmes, poemas, né, séries de televisão, discursos históricos. Onde foi parar tudo isso agora? Né? É um pouco a pergunta. E aí eu acho que a gente está, de fato, numa fase de corrupção da consciência. Né? E a corrupção da consciência não precisa necessariamente ser você ganhar algo em troca, material. Né? Você pode corromper consciência por sedução. Então, assim, uma maioria vindo para cima de você, dizendo que o certo é isso, pessoas que são muito influentes dizendo que o certo é isso, você embarca, você teria o aparato de consciência para discernir de forma diferente, mas você embarca porque você se deixou levar. Né? Muitas vezes eu acho que você é subjugado, mas eu acho que tem esse componente. Muita gente se deixou corromper sua consciência. Aí eu quero ler só um trechinho aqui, que fala das consciências corrompidas, digamos assim. Eu olho para lá melhor, né? Para a sua. Olho para lá. É bem curtinho, só para dar o clima.
do sarcasmo que se pode fazer em cima dessa ideia. Então, vamos lá. A ideia é a seguinte, são duas pessoas conversando, né? Aí a primeira fala. A ideia é a seguinte, em 2030 você não vai ter nada e vai ser feliz. Quem criou esse plano? Pergunta o outro. Uns bilionários na Suíça. Eles também não vão ter nada em 2030? Essa parte não foi detalhada. E por que você confia tanto nesse plano? Porque eu já vi que funciona. Como? O lockdown me levou à falência. Você acha isso bom? Claro! O plano é você não vai ter nada e vai ser feliz. A primeira metade dele já se concretizou para mim. Isso é verdade, só falta felicidade, né? Calma, uma coisa de cada vez. Então, assim, isso é uma ironia sobre uma propensão a se acreditar em utopias fajutas. Isso é uma utopia fajuta. Não vai ter nada, vai ser feliz. Que papo é esse? Quer dizer, você está amaciando a carne das consciências, né? Isso é uma metáfora, para as pessoas abrirem mão realmente da sua independência, da sua cidadania, entregarem tudo na mão de um Dória, de um maluco desse, né? O Dória o Breve, né? Que já saiu da vida pública e voltou para a privada, e foi o mais histérico dos pregadores de falsas diretrizes sanitárias, falsas. Não vou entrar em detalhe aqui, mas eu posso dizer que são falsas. O Dória divulgou números de vidas salvas pelo lockdown, o que é mentira. E quando ele fez isso usando o Instituto Butantan, eu fiz a minha obrigação, que era fazer uma análise através do bom senso. Ele não tinha como mostrar apenas pelo sinal de celular onde as pessoas estavam circulando ou não, ele não tinha como mostrar que grupos mais ou menos vulneráveis estavam se encontrando com quem circulava ou não estavam, que grupos mais ou menos vulneráveis estavam sendo internados, quantos dos quarentenados se internavam. Não tinha nada disso, era uma coisa grosseira. Então, o que a população, o que esse personagem patético que eu descrevo aqui nesse diálogo ficcional, o que essas pessoas estão fazendo é isso, é entregar para uma propaganda mal feita a sua liberdade, a sua cidadania, a sua vida. E está na hora das pessoas acordarem e começarem a lutar de verdade pela liberdade que ainda resta. Porque se não se levantarem e não lutarem, certamente perderão toda a liberdade, porque o plano é exatamente esse. O que não for tirado pela falência, né, por esses esquemas que vão levando as pessoas à falência, serão tirados pelo endividamento dessas pessoas. Essas pessoas vão perder, sim, a sua propriedade privada. Nós já temos até prefeitos aqui no Brasil querendo lançar lei, invocando lá que faça uma lei no município de que a propriedade já não é mais privada. Isso está acontecendo no Brasil e fora do Brasil. A tendência é que eles tirem tudo de nós, quem tem mais de um imóvel fique só com um, porque, afinal de contas, o outro deveria ser para o bem social. Então, quem tem 2 ou 3 imóveis vai virar um malvadão, uma pessoa que vive às custas da pobreza do outro, e todo mundo vai começando a ficar sem nada. Já quebraram as pequenas cadeias de comércio, né, de produção, já quebraram uma parte dela, né? Claro. E querem criar esse hábito, né, de que você não precisa se encontrar com ninguém, né? Você pode viver numa quarentena VIP, num sítio, né? Isso remediado, né? Uhum. Não, e principalmente se for reitor de universidade, professor de universidade federal. Pô, para que acabar com o lockdown? Tá muito bacana em Araras. Eu conheço uma que estava lá em Araras. Não queria mais voltar para o Rio de Janeiro. Estava muito bom ficar ali ganhando um salário muito bacana, muito seguro. Caía todo mês na continha dela. Todo mês aquele dinheiro caía ali. Vexame. Então, o vexame é algo que só serve para essas pessoas de má índole. A verdade é essa. São pessoas de má índole, pessoas que não se importam com a vida de ninguém.
Você falou sobre a pandemia. Nós vimos na televisão pessoas que não se importam com a vida de ninguém, falando sobre saúde, falando sobre salvar vidas. Como assim? Como assim? Pessoas que eram políticos, que roubaram da saúde, deixaram os hospitais sucateados durante anos, estavam naquele momento querendo salvar a vida de todos nós. Você caiu nessa história? Pois é, eu não caí, não. Mas vamos lá. 2 coisas. Quantas pessoas a gente tem online agora? 4.200. O Pedro já está aí pronto para entrar? Tá. Então, vamos chamar o Pedro, né? Pedro Almeida, já está aí com a gente? Olá, boa noite. Oi, Pedro. Salve, Pedro. Salve. E aí? Uma alegria estar aqui. Eu já vou, antes de falar desse vídeo com você, falar com quem está assistindo. O site da Loyola não suportou. É um bom sinal. Eles puseram um link agora, então o Franco está colocando um link no lugar, que é o mesmo livro, só que vendido pela Loyola, ou seja, é a versão autografada sua. Desculpe, você vai ter que autografar bastante livro, porque já vendeu tudo que você autografou e você achou que era muito, né? Não Pedro, deu para o início da live, Guilherme. Fica tranquilo, a gente conversou sobre isso, eu já falei com ele vai criar calo no dedo. Porque o público quer. Na verdade, Pedro, o mais difícil não é autografar, é carregar as caixas. Porque vem umas caixas pesadíssimas e tem que subir com elas, entendeu? É um esforço, mas vale a pena. Com você, tudo vale a pena, Pedro. Tem sido um prazer aí ser seu editor, um orgulho, o mesmo orgulho que o Nando revelou logo no início, porque é a voz que nos mostra muita coisa que parece confusa, né? Eu estava relendo agora há pouco a apresentação, né? E aí, assim, eu fiz isso algumas vezes, mas a questão assim que sempre me vem, Guilherme, assim, está tudo ali que você disse, né? O mundo estava caminhando parecia uma trajetória caminhando para a harmonia. Isso. Várias coisas tinham sido resolvidas, guerras, o muro de Berlim finalmente caiu, o mundo caminhava para uma época de paz e prosperidade. E, de repente, todas essas coisas acontecem. E parece que todas as lutas, né, acho que nós estamos aqui meio contemporâneos, que ocorreram nos anos 70, 80, 90 pela liberdade, foram, de repente, colocadas assim num fio de navalha, tão arriscado. Você poderia imaginar um cenário assim? É por isso que você escreveu esse livro? Não, eu estava até no início falando aqui com o Nando. Eu posso continuar olhando para lá? Pode. Posso. Estava até falando no início aqui com o Nando que foi muito surpreendente, né? Isso que a gente está no limiar de um totalitarismo real, e a gente experimentou isso na pele, não é mais aquela coisa de você dizer assim, olha, está acontecendo no país tal. Não, nós todos experimentamos decisões de autoridades despreparadas, eventualmente desonestas, nos dizendo em que calçada a gente podia caminhar. Né? A gente chegou a esse ponto no Rio de Janeiro. O governador Wilson Witzel, afastado por corrupção, ele estava prestes a decretar o maior lockdown, talvez um dos maiores do mundo, a 4 mãos com a Fiocruz, porque eles diziam que aquilo era a salvação, que ninguém podia mais se mover. Então, é como você disse, o que foi feito, né, os preconceitos estavam caindo, né? Esses que tentam fazer, né, se apresentar como os heróis da luta contra o racismo,
Tá cheio de demagogo nesse grupo, né? Porque fingem que certos avanços, tem muita coisa para fazer ainda, em várias frentes, evidentemente, mas fingem que não houve os avanços. Fingem que vivemos numa sociedade muito mais arcaica do que vivemos e jogam fora, de certa maneira, justamente essa evolução nos costumes, essa aceitação que a gente estava vivendo. Você citou anos 80. Anos 80 já havia um super dinamismo, né, nas relações de aceitação. As famílias já tinham se modificado completamente em relação ao tradicionalismo muito duro e muito inflexível em relação a formas de comportamento. Então, isso, tudo isso foi jogado fora e aparece essa Agenda 2030, daí o título, né, que nós fomos decidindo juntos aí, que finge que vai te dar a melhor ética, a ética mais moderna em relação a todos os comportamentos e, na verdade, está criando formas artificiais de dominar as pessoas e de envenená-las para que elas patrulhem umas às outras, né? Essa epidemia de dedo duro é uma das coisas que mais me incomoda nessa conjuntura. É engraçado, você citou uma coisa que eu fico pensando, que a falta de autocrítica que temos hoje, né? Você falou da síndrome de dedo duro, pois é justamente a geração que criticou e que sofreu isso, e aí gerou um livro como o do Gabeira, O que é isso, companheiro, que é o dedo duro, né? Entregando as pessoas, entregando para a justiça, entregando para o autoritarismo, fazendo isso exatamente, fazendo a mesma coisa, né? Mas é preciso que um jornalista como você venha nos explicar isso que está acontecendo, né? Eu tenho um pedido a fazer. Vai lá. Você leu um outro trecho, né? Mas eu costumo pensar, né, que um livro como o seu é um livro que ajuda, né, as pessoas, né, comuns como eu, né? Porque eu sou editor de livro, que eu entendo de vários assuntos. Eu sou editor que edita vários assuntos. Então, sobre o seu assunto, eu sou ignorante, né? Sobre a análise política, eu sou ignorante. Mas eu sei, como as pessoas sabem, como o brasileiro sabe, onde está a verdade, né? Quando a pessoa fala com verdade, né? Quando a pessoa fala com sinceridade, quando ela comenta as coisas. Então, quando eu vejo, eu releio sua apresentação, eu falo assim, é exatamente esse tipo de clareamento das ideias, de radiografia do momento, em que nos ajuda a não nos tornar presas fáceis desses movimentos, dessas loucuras em todos, porque são loucuras que atingem a nossa vida social, profissional, mas também a privada, né? E quando a gente tem a noção de que simplesmente a gente não está... Quando pensa o contrário, quando tem essa segurança, né, de poder pensar o contrário, essa tranquilidade, encontra eco, né, com tantas coisas que fazem muito sentido, a vida torna-se mais suportável. Ainda mais quando vem com humor, sátira, ironia, para poder lidar com esse movimento. Então, o que ele pedir, se você achar adequado, ler a página de introdução do livro, que eu acho que é uma coisa fenomenal. Pedro, muito obrigado pela sugestão. Eu também tinha pensado nisso. O nosso pensamento é sempre muito afinado. Quando o Pedro diz que é ignorante em política, ele está mentindo, é fake news, porque ele é um editor extraordinário para esse aspecto também. E eu só vou fazer uma pequena edição para não ficar longo. Então, eu vou começar aqui Não vou começar do começo, não. Ou você acha que eu começo do começo? Eu acho o começo
fundamental. Começa do começo. Começa do Fiuza. começo. O público quer. Vamos lá. Começa do começo. Vamos ler a história, né? Que é uma coisa que todo mundo gosta. Eu olho para lá agora, né? Isso. Era uma vez uma civilização vitoriosa. Ela atravessou um século de guerras totais e alcançou a paz. Ou pelo menos uma estabilidade sem precedentes entre os povos, já que a paz completa não existe. Até um muro que simbolizava a cisão política tinha caído. Um novo século começava com a consagração das liberdades e o respeito às escolhas individuais. Os códigos sociais passaram a reconhecer que raças e credos não podiam ser fatores de segregação. Estava tudo pronto para o início da Era da Harmonia, como disse o meu editor Pedro Almeida. Mas a humanidade não quis. Jogou tudo isso fora. E o que levou tanto tempo para ser construído foi ao chão num instante. Destruir é sempre muito mais fácil e rápido. Falar em facilidade, o mundo inteiro tinha se unido graças a um salto tecnológico vertiginoso. O novo século trouxe a conexão instantânea, a amplificação das vozes mais remotas na escala social e geográfica. Uma revolução democrática. Eis o escândalo. Essa revolução democrática virou recaída autoritária. Talvez nem Freud explicasse, ele que revelou tanto da alma humana na virada do século anterior, quando a humanidade caminhava para a eclosão das guerras mundiais. O que houve com os homens? A resposta se tornou impossível num mundo capaz de considerar essa pergunta machista, duvida? Por mencionar os homens, e não as mulheres e demais gêneros catalogáveis. A combinação de ignorância e prepotência sempre foi explosiva. E foi assim que a idiotice viralizou, fantasiada de ética. E a viralização do vírus, falando da pandemia, ou da suposta preocupação com ele, trouxe o clímax do salvacionismo cínico. As trincheiras de empatia cenográfica foram sendo cavadas a cada esquina digital contra o monstruoso inimigo imaginário. O Neandertal moderno que eu posso projetar em qualquer um, no meu vizinho, no meu amigo, no meu irmão, bastando apontar o dedo duro para ele, dizendo que não segue as normas de segurança difundidas pela Lady Gaga, pelo Bill Gates e pela empática ditadura chinesa. Você está colocando vidas em risco. E cada vez que eu digo isso, meus seguidores se multiplicam e empoderam a minha irrelevância. Como isso foi acontecer? Onde estavam escondidos, naquela caminhada aparentemente firme para a era da harmonia, o cinismo e a covardia? Com possibilidades sem precedentes na história de expansão do bem-estar e da liberdade, como o mundo se desviou para uma epidemia de moralismo, egoísmo e tara pelo controle, todos devidamente dissimulados e fantasiados de humanismo. Não é assim, tudo fantasiado de humanismo? Sempre, muita empatia. Muita empatia. De onde saiu a legião de tiranos enrustidos, com suas variadas armadilhas autoritárias pintadas de bondade e de altruísmo? De onde saíram eles? Como sociedades tão esclarecidas passaram a se sujeitar docilmente à dominação dos medíocres e dos fracos? Como foi possível a ascensão do totalitarismo frouxo? Esse livro não se atreve a responder a essa pergunta, mas ele passeia pelos arredores dela, livremente, sem passaporte e sem coleira. Era isso, Pedro? Caiu, não? Era isso. Estou aqui assistindo e acompanhando linha a linha, você lendo. É fantástico. Pedro, Sim.
Comenta aí, Nando. Fala Bem, aí. eu sou suspeito para falar, né? Porque, em primeiro lugar, eu sou fã do Fius há muitos anos. Esse livro ainda não tive a oportunidade de ler. Esse aqui é o meu, já está autografado para mim. Então, esse que a gente está usando aqui hoje para mostrar para todo mundo, esse já é o meu. E, Pedro, mais uma coisa importante, porque o Fiuza comentou que você é um editor com um faro muito bom, né? Você tem o faro para um bom livro, para uma boa obra. E vamos aproveitar essa live para falar sobre a abertura da livraria física em São Paulo, que é uma notícia espetacular. Inclusive, a gente pode provocar o Fiuza aqui e chamá-lo para, no dia da inauguração, estar lançando o livro dele também. Não, se o Pedro me der essa honra, evidentemente que eu estaria honrado. Nossa, Pedro. Era tudo que eu precisava. Então, conta para o nosso público sobre essa livraria, a importância dela no cenário da literatura em São Paulo e para o Brasil inteiro. Vou contar o motivo da gente de sermos uma editora e decidimos abrir uma livraria. Isso até é o fato de vocês estarem vendo aí o link da Loyola, porque é o nosso parceiro, né? Uma coisa que a gente tem muito clara na editora é que assim é tentar focar no nosso negócio, né? E o nosso negócio é criar, produzir e distribuir ótimos livros. Quando aconteceu a pandemia e muita loja fechou, passei a dizer para os colegas, né, porque a gente não houve assim, várias empresas em todos os ramos fecharam, mas as livrarias foram rapidamente, as livrarias físicas, rapidamente muitas dizimadas, né? Já estavam mal das pernas e ficaram e não sobreviveram a meses de fechamento, né? Isso aconteceu também com editoras, só que editoras elas desaparecem ou param de publicar, as livrarias fecham as portas e demitem as pessoas, é mais visível. Quando nós vimos tantas sendo editor, né, tendo uma editora e tantas lojas fechando, e a gente começou a tentar revivar o movimento de lançamentos, percebemos alguns fenômenos, como um livro novo, aquele livro que acaba de ser lançado, ele era difícil de ser descoberto por causa de falta das livrarias. Porque as virtuais elas não divulgam os livros, elas só vendem o que está vendendo, né? Nem todo mundo tem um canal potente, assim, com tantos e maravilhosos seguidores que preenchem uma noite aí com acho que já passaram de 5.000 pessoas, né, assistindo. Então, divulgar um novo era difícil. Então, a gente pensou muito eu, meu sócio, e pensa muito em trazer um novo palco de lançamentos em São Paulo. E a Avenida Paulista, para quem não é da cidade, ela é a área, né, efervescência cultural de sempre, e nós já tínhamos perdido alguns espaços desses. Quando avistamos o prédio e vimos ele já fechado há quase 2 anos, decidimos encarar o projeto. Então, nos juntamos à Loyola, que é uma distribuidora de livros de todas as áreas, e vamos inaugurar no final de agosto a Drummond Livraria. Drummond porque é o nome do meu sócio, Diego Drummond, né? Está aqui assistindo a live também, lá de Alphaville. E era uma livraria que a mãe dele, né, Regina Drummond, também prima do Drummond, escritor, teve 20 anos, 30 anos atrás, né, entre 80 e 90, mais ou menos. Então, foi uma coisa de trazer de volta um palco de uma livraria que é uma intensa homenagem, vocês vão ver quando virem ela funcionando, aberta, aos escritores. Então, o tempo todo, em todos os lugares, vai ser uma livraria de homenagem à arte e aos escritores, né, e de todas as editoras. Eu vou mandando informação. Agradeço imensamente o Nando por ter feito esse convite ao Guilherme. Eu quero os dois presentes na inauguração.
Tá contigo, parceiro. Comigo ele pode contar. Comigo também. Ué. Então, pronto, tá fechado. É só dizer a data. A gente também divulga aqui. Vamos para São Paulo e vai ser um prazer. Eu cresci em São Paulo e ia muito à livraria, ali na Augusta com a Paulista, no Conjunto Nacional. Que espaço espetacular. Que espaço que me traz boas memórias de tantos e tantos livros que eu comprei na minha adolescência. E foi na livraria, que agora você vai reabrir, que eu comecei a fazer minha pequena coleção de conhecimento. Então, agradecer muito a você. Para mim vai ser uma honra poder estar no dia desse lançamento, viu? Muito obrigado. É uma iniciativa corajosa, num momento adverso, especialíssimo, né? Uma iniciativa de quem enfim, né, vou falar do Pedro aqui, nunca vi um trabalho tão bem feito, tão rapidamente, com tanto bom gosto, né? Então, de fato, uma iniciativa de quem tem confiança no seu gabarito, de quem acredita na qualidade, de quem acredita na cultura e de quem acredita que esse negócio meio obscuro, essa nuvenzinha que já virou uma nuvenzona, que está dando uma emburrecida aí, né, uma parte das pessoas, algumas, como eu falei aqui, parece que querem, né, se deixar corromper na sua consciência. Isso é o oposto, né? Isso é a luz. Pô, uma livraria em São Paulo, né? Na rua, enfim, isso é uma coisa linda, isso é o contrário do que nós vivemos ultimamente, porque esses processos de suposto controle sanitário, na verdade, eles foram o aniquilamento da vida em sociedade, assim, na esquina, na rua, do contato pessoal, né? Então, o projeto da Livraria Drummond é sensacional, é corajoso, e é claro que a gente é fã, né? E a gente vai, tudo que a gente puder fazer, a gente vai fazer. Inclusive, estarmos lá prestigiando no dia da inauguração, Pedro. Maravilha, maravilha. Vai ser um prazer e marcar mesmo também um lançamento do Guilherme lá vai ser maravilhoso. Pedro, eu gostaria de dizer para você que é sempre um prazer enorme, uma honra falar contigo, porque você representa o bom editor do Brasil. Você representa edições de qualidade, bons pensamentos. Você tem lançado livros sensacionais. Você está aí com o segundo livro já do Fiuza. E te parabenizar por ser esse guerreiro, sempre querendo lançar um material importante para a sociedade brasileira, para que as pessoas tenham conhecimento do que está acontecendo. Então, te parabenizar mais uma vez. Fizemos 1 ano e meio atrás, se eu não me engano, a live do Fake Brasil, que foi muito legal, foi muito bacana. E agora, nesse novo momento, pós-pandemia, com algumas liberdades já prontas, né? A gente já tem algumas liberdades, pelo menos de ir e vir, e farei questão de estar em São Paulo. Te agradecer muito, tá, Pedro? Muito mesmo. Fiuza, com você. É isso. Dá o teu recado, meu editor. Momento de alegria aqui, celebrando esse nosso trabalho. Esse é o segundo livro do Guilherme. Agora já está em todas as livrarias, né? Já encontra em todas as livrarias. Nesse link que vocês estão vendo aí, ora pela Amazon, ora pela Loyola, vão receber o livro autografado. Eu vou tentar, Guilherme, encontrar um jeito, assim, a gente discute depois um jeito da gente poder levar os livros para cima, porque é muita caixa. Eu não sei como você... Não. Eu aproveito e faço exercício. É muito exercício. Faz parte da guerra. Eu vou ver se eu consigo que mandem em caixas menores, então. Porque são pesadas. Muito obrigado. Obrigado aí por todos vocês presentes aí na live. Obrigado. Obrigado por tudo, Pedro.
Eu que te agradeço, Pedro. Muito obrigado. E conta com a gente lá em São Paulo no lançamento da livraria, na inauguração, tá? Obrigado. Tchau. Bem, o Pedro, como eu falei, eu tenho uma admiração enorme por ele. Gostaria de falar para todo mundo que está assistindo essa live que o Fiuza, vocês perceberam, resolveu carregar mais caixas, né? E ter mais livros autografados para vocês. Então, tem esse link que está na tela, né? Para que vocês tenham acesso a essa promoção exclusiva desse lançamento específico nessa live. E é isso. O que eu devo dizer é que, Fiuza, um prazer sempre enorme estar com você. Não li ainda o livro, ele está muito recente na minha mão, mas eu sei, eu já sei que vai ser mais uma leitura apaixonante, mais uma leitura que vai fazer com que eu perceba um pouco mais o que está acontecendo. E tudo isso lendo do seu jeito de escrever, com esse sarcasmo que você tem, que é um sinal de inteligência, como disse hoje o Augusto Nunes, né? Ana Paula Henkel já mandou uma foto aqui para a gente, que está assistindo. O Augusto Nunes é um capítulo à parte, né? Porque falar rapidamente aqui do Augusto, porque o Augusto talvez tenha sido o jornalista que me inspirou a seguir o jornalismo. Eu li um livro dele, que são as memórias do Samuel Weiner, lendário jornalista, organizadas por ele, e fiquei fascinado, né, com aquele mundo e tal, e passei a prestar muita atenção no Augusto Nunes, né? E o Augusto, ele já dirigiu, enfim, as principais redações brasileiras, ele já se consagrou de todas as formas, como repórter, na televisão, na imprensa escrita, etc. E ele é um cara que tem uma paixão, que tem um fogo pelo que faz, né? Pelo jornalismo e pela crítica, né? Por isso que a gente estava falando no começo, né? O Augusto é um homem assim, à flor da pele, em relação às coisas que acontecem. Ele não consegue ser calculista, né? E a gente ter um cronista dessa estatura, afim, né? Já com uma extensa carreira, a fim de estar ali no fronte, diário, e cheio de vontade, e com realmente uma categoria fora do comum, é um privilégio para todos, não só para mim que trabalho com ele, né? É um privilégio para todos. E ele hoje, de fato, fez uma apresentação muito generosa a meu respeito, né? E a gente tem uma coisa que ele falou ali, que eu aí posso concordar, é um humor muito parecido. A gente tem uma maneira também de ali ridicularizar o que já é ridículo, mas está fantasiado de sério, né? A gente tem essas afinidades, né? E então agradeço de novo aqui ao mestre Augusto Nunes pela apresentação que ele fez e dizer que a gente gosta da liberdade, né? A gente não quer esse mundo de amarras, a gente não quer esse mundo de falsas éticas, né? E porque isso pode dar problema muito grande, e já deu problema muito grande. Então, se você achar que cabe aqui para a gente caminhar para o encerramento, eu poderia ler mais um trecho. Pô, maravilha! Né? Que fala justamente sobre uma coisa que provém de uma virtude, que é você buscar a ética, você buscar o aprimoramento civilizatório e você, eventualmente, cair numa armadilha. Vamos ver que armadilha é essa. Agora eu vou ter que achar a página, meu amigo. Mas eu hei de achar. Rápido. Então deixa eu aproveitar. Olha só, ele está procurando a página, né? Já achei. Para quem comprar nessa promoção, vai ganhar o marcador de página, tá? Marcador de página exclusivo desse lançamento. Partiu? Partiu. Então vamos lá. Mais uma historinha para a gente terminar. Para cá agora, né?
Vamos terminar nossa noite agradável. Certa vez, um líder obstinado decidiu conduzir a sua nação sem rodeios para o caminho da virtude e, a partir daí, buscar a purificação da humanidade. Esse líder achava que você deveria ser livre desde que estivesse engajado no projeto maior de moralização da coletividade. Do contrário, você era uma ameaça ao bem-estar coletivo e não deveria ter os mesmos direitos que os outros. Vai comparando, tá? Era um discurso ético, um chamamento à responsabilidade individual em benefício do bem comum. Está correto até aí. Assim, esse líder encantou populações inteiras. Olha, eu estou falando de um líder aqui que existiu e eu não vou dizer o nome dele, tá bom? Vocês vão saber quem é. Esse líder encantou populações inteiras, fascinadas com a adesão a um projeto civilizatório avançado. Estava muito claro que o sucesso desse belo projeto social dependia da adesão de cada indivíduo, e quem não aderisse, obviamente, estaria prejudicando a coletividade. Seria uma espécie de traidor, um indesejável polo de negação à construção da pureza e da felicidade. Está achando parecido com alguma coisa? Vamos lá. O líder propagava um conjunto de valores virtuosos dos quais ninguém haveria de discordar, e cada vez menos alguém ousava discordar. Não porque o líder ameaçasse. Os semelhantes se encarregavam de cercar o discordante. Semelhantes aqui eu estou usando, os próprios cidadãos, as pessoas comuns. O projeto coletivo era tão obviamente bom que aqueles que não colaborassem só podiam ser obtusos. E uma revolução virtuosa não pode transigir com obtusos. Melhor calá-los antes que a influência nefasta se espalhe. Vai vendo. Eis aí uma ideia simples e eficaz: impedir que ruídos se espalhem. Zelar para que mensagens impróprias não se disseminem, contaminando o senso comum virtuoso. Impedir que fiquem falando por aí o que é errado, prejudicando o que é certo. Esse é um ponto muito valorizado pelo ser humano esclarecido, culto, responsável. Afirmar o que é certo e repudiar o que é errado. Quanto mais o indivíduo se considera esclarecido, mais ele confia nas suas próprias certezas. Ele tem certeza de que uma união em torno dos valores certos é a chave da prosperidade e faz a sua parte com fervor, agindo para reprovar e banir os valores errados. Ele se orgulha de ser consciente. Foi com uma formidável soma de indivíduos assim, resolutos sobre a sua responsabilidade social e intransigentes com o que não é certo, que o líder abnegado dominou tudo. Ou quase. Quando o caminho parecia pavimentado para a consagração da nova ordem virtuosa, o caldo entornou. Indivíduos e povos que talvez não tivessem tantas certezas assim reagiram ao grande projeto purificador. Não que eles não gostassem de pureza, apenas perceberam que tinha passado a valer tudo pela suposta purificação. As certezas dos purificadores eram tão cristalinas que era preciso asfixiar os que não aderissem a elas. Os mais abnegados preferiam trucidar no bom sentido, claro. Sobreveio um grande trauma. Após a derrota do líder purificador, a humanidade se deu conta de que o projeto social virtuoso, entre aspas, tinha ido longe demais e que a construção de um sistema de controle coletivo para guarnecer uma suposta ética tinha nome: totalitarismo. Enfim, uma tragédia de desumanidade que jamais poderia se repetir no futuro. Filmes, livros, leis, códigos e salvaguardas proliferaram para que aquela utopia brutal nunca mais
seduzisse o ser humano. Menos de um século depois, a história revelaria que o nunca mais tinha data de validade. Deu para reconhecer? Sim, deu para reconhecer. Deu para reconhecer. E né? você, conseguiu reconhecer? Acredito que sim. Mas, Fiuza, olha, é muito, muito bom estar aqui com você nesse lançamento de mais um best-seller. Tenho certeza que é um best-seller. E nosso público vai entrando agora no link. Eu vou ter que ver quantos exemplares vão ser vendidos com o autógrafo do Fiuza, porque depende disso o número de caixas que virão aqui para ele autografar. Então, aproveite essa promoção agora. A qualquer momento o link vai ter que cair, porque senão o Fiuza vai passar o resto do ano autografando o livro, porque eu sei que já está vendendo muito, muito mais do que o esperado, Fiuza. Muito mais, já é um sucesso. E então, te agradecer muito por isso e dizer para o seu público, né? Nós estamos no seu canal, que é um prazer, ocasionalmente, eu estar aqui no canal do meu amigo Fiuza, dividindo essa tela com ele, para poder apresentar mais um bom trabalho seu, mais uma vitória, mais uma conquista. Você é um homem de conquistas. Você é um homem que vai conquistando o tempo inteiro com credibilidade. Você conquistou a credibilidade da nossa audiência, exatamente por falar a língua que as pessoas entendem, querem ouvir e ter a coragem de dizer as verdades que poucos têm coragem de dizer. Então, te parabenizar mais uma vez, Fiuza. Um prazer estar aqui lançando esse livro com você, nessa data. Vamos a São Paulo para o lançamento da livraria, sim, a inauguração da livraria, e te dizer que é sempre uma honra caminhar com você. Eu sempre termino quase todas as nossas ligações dizendo: Fiuza, com você eu vou para qualquer guerra. É verdade. Porque mais importante do que nós conhecermos o nosso inimigo, ou tão importante quanto, é nós sabermos quem está na trincheira do nosso lado. Sim. E eu me sinto muito feliz de dividir com você esse espaço de luta, de conhecimento, para todo esse povo, para toda essa população que está querendo, sim, ouvir verdades. É por isso que você é um jornalista de tanto sucesso. Obrigado, Fiuza. Nando, muito obrigado. O que ele disse... Olha para lá, né? Lá, tanto faz. O que ele disse de que ele está aqui como convidado no meu canal, não é bem assim. Na verdade, o canal é nosso. Ele criou esse canal, ele opera esse canal com a Thalita, eles dão ideias, tudo passa por eles, a gente trabalha junto, Claudinho Franco também, que está aqui na equipe, e isso é o melhor, porque a gente tem, né, uma amizade, a gente gosta de ficar conversando sobre tudo, a gente não fica só tratando dos temas que são os temas do front, mas a gente se preocupa de verdade com eles, a gente tem uma preocupação muito parecida, né, com o que está acontecendo no mundo, e, de fato, a gente entrou numa barra pesada. Né? De fato, a gente está... Eu não sou alarmista, você sabe disso, acho que as pessoas que me acompanham também sabem. E a gente está realmente numa situação com propensões a gente passar a um tipo de vida muito complicado. Né? Então, essa conversa que nós estamos tendo aqui, eu gostaria, nesse formato, inclusive, que você criou, nós estamos aqui no estúdio do Nando, na Balarama, e eu acho que a gente podia, se o público achar legal, acho que a gente podia tornar essa nossa conversa assim, mais frequente, né? Para a gente trazer também um pouco do nosso coloquial, que as pessoas gostam também, a gente falar não tanto a pauta amarrada do momento e tal, o que o ministro do STF falou aquele dia, mas a gente trocar ideia, pensar um pouquinho, colocar para fora a nossa indignação, como o Pedro Almeida estava falando, né?
Às vezes é bom para você estar pensando alguma coisa, mas a patrulha atualmente é tão bizarra, ela é tão asfixiante, que as redes fizeram isso, né? As redes unificam de uma certa maneira. Eu sou fã das redes, mas tem um lado disso que a consciência, as convicções, elas vão sendo meio pasteurizadas. Então, quando vêm as ondas, hoje, elas vêm complicado. Às vezes você fica ali, tipo, eu vi várias pessoas já que são corajosas, falam assim, não posso me posicionar sobre isso, senão estou ferrado, que vem uma espécie de linchamento. Então, a gente falar aqui, a gente não é pretensioso, mas a gente é sincero, de uma maneira, né, mais coloquial sobre isso, sobre tudo que está todo mundo aí perplexo, e sobre as coisas também que nos fazem ainda rir e curtir a vida, né? Bom, Fiuza, olha só, põe na minha para eu conversar com o público. O que eu vejo é o seguinte, Fiuza acabou de falar sobre nós fazermos juntos aqui um programa dentro do canal dele, batendo um papo, trazendo convidados e tal. Desculpa pela tosse. Então, eu queria saber de você, que é inscrito aqui no canal do Guilherme Fiuza. Você gostaria que o Fiuza fizesse um programa semanal, talvez, com esse bate-papo sobre assuntos diversos, sobre tudo isso que está acontecendo e batendo aí na nossa porta todos os dias? Se você gostar dessa ideia, dá um like aí, diz que gostou, depois ele vai analisar os comentários. Eu, Fiuza, estou à disposição para fazer, você sabe disso, sabe que vai ser um privilégio enorme, vou ficar muito feliz de estar produzindo um programa junto com você, de estar podendo trazer para o seu público, semanalmente ou quinzenalmente, como você puder, eu sei que seu tempo é apertado, trazendo novas informações e de um novo formato. Um formato não tão jornalístico e mais nesse bate-papo que a gente sempre fez, e essa é a nossa marca. Exatamente. A nossa marca não é fazer jornalismo, eu e você, é a gente bater um papo. Eu entrevisto você, você me entrevista e a gente vai assim. Isso, e assim vai. Fiuza, super obrigado. Obrigado, tá? meu Obrigado amigo, mesmo. mais uma vez. Obrigado, Thalita. Obrigado, Claudinho. Olha, e obrigado a todos vocês que acompanharam essa live. Não deixem de comprar o livro. Não sei ainda quantos ainda tem autografados, são poucos. E desejar a todos vocês uma excelente noite, uma ótima leitura, em boa companhia, que é a companhia do Fiuza. E é isso. Muita felicidade de estar aqui, Fiuza. Obrigado mesmo, obrigado a todos vocês. Valeu.